Agora que eu dei referências bibliográficas para quem quer estudar astrologia horária, eu vou comentar da relação entre a astrologia horária com a astrologia mundial e a astrologia política. E isso também vai servir como uma revisão. Eu tenho alguns vídeos no meu canal falando de astrologia mundial, já tenho, tá lá na playlist de astrologia política, mas a gente vai fazer uma revisãozinha aqui para fazer uma conexão com a astrologia horária. Vamos relembrar que a astrologia mundial é a parte da astrologia que estuda o mapa astral de países, cidades, estados e municípios. Já teve gente que veio nos comentários no canal dizer que não sabia que existia mapa astral de país, de município, de cidade, de estado. Mas existe sim, tá? Eu posso analisar o mapa astral de um país, por exemplo. E eu posso analisar muitas coisas de um mapa astral de um país, ou de um estado, ou de um município, ou enfim, de uma cidade. De uma coletividade. Vejam que a astrologia mundial, então, ela é uma astrologia para coletividades. Agora, aqui no canal, na minha playlist de astrologia política, eu faço um recorte muito específico da astrologia mundial, que é o que eu estou chamando de astrologia política. A astrologia política, então, é a parte da astrologia mundial, a parte da astrologia de coletividades, que trata de predições e análises especificamente do campo político. E aí a gente precisa definir o que é o campo político. O campo político é um campo de decisões que impactam coletividades, que produzem impacto em grupos de coletividades. Então a política é um campo de poder, de decisão, e que ela tem impacto nas vidas coletivas ou de pequenos grupos ou de grupos maiores. O que eu estou chamando de astrologia política aqui é um campo mais restritivo da astrologia mundial, tá? Porque a astrologia mundial não trata só de astrologia política ou de política, né? Por exemplo, a astrologia mundial pode tratar, por exemplo, da previsão do clima, de características da natureza de uma determinada região. Ou, por exemplo, do tipo de estética que é desenvolvida numa determinada região, tá? Por exemplo, no urbanismo de uma determinada região. Apesar que aí já começa a fazer intersecção com o campo político. Mas o que precisa ser entendido é o seguinte: o campo político, a própria definição de política na filosofia política, ela é um campo de ação humana. Então, e a astrologia mundial não se limita só a esse campo de ação humana. Como eu falei, por exemplo, a astrologia mundial pode tratar de previsões e descrições da fauna e da flora de uma determinada região, bem como do clima de uma determinada região, tá? Então vejam, e não são eventos humanos. A flora, a fauna, desastres naturais em uma determinada região. Isso não é um evento humano. A política, ela é um evento humano, criado, construído por seres humanos. Tá? Então vejam que pelas definições, existem especificidades para cada definição, ok? Então o meu foco aqui no canal não é a astrologia mundial toda, mas é especificamente o recorte da astrologia política como sendo uma sub-área da astrologia mundial. E aí, o meu interesse chave nesse vídeo aqui é a interconexão entre astrologia política e astrologia horária. Relembrando que a astrologia horária é um oráculo dentro da astrologia para responder perguntas que sejam bem objetivas, bem delimitadas, bem demarcadas no tempo e no espaço. A astrologia horária seria o equivalente a um oráculo como o tarô ou o I Ching dentro da astrologia. Se eu faço uma pergunta delimitada para um tarólogo, ele vai abrir um jogo de cartas e vai tentar responder a sua pergunta objetiva delimitada no espaço e no tempo. Essa pergunta poderia ser: vou me casar no ano de 2020? Vejam, é uma pergunta objetiva delimitada para o ano de 2020. O tarólogo abre a carta e tenta responder de maneira objetiva essa pergunta.
A astrologia horária seria a mesma coisa, né? Uma técnica oracular que tenta responder de maneira objetiva essa pergunta dentro da astrologia. E a astrologia horária, tal como eu entendo e estou falando aqui nesse vídeo, ela é uma técnica estritamente da astrologia tradicional, é estrito da astrologia tradicional. Por isso que eu não aceito usar aspectos de Urano, Netuno e Plutão dentro da astrologia horária, tá? Não uso. Como faz, por exemplo, o Adonis Saliba ou a Silvia DeLong nos 2 livros últimos que eu comentei para vocês. Porque fazer isso é como se fosse uma astrologia moderna dentro da horária. E eu considero que isso diminui a taxa de acerto. Esse vídeo aqui já está começando a ficar longo, mas é porque o tema ele é complexo e eu tenho que desenvolver da maneira mais didática possível para vocês. Provavelmente esse vídeo vai estar dividido em 2, 3 ou 4 vídeos, tá? Então vocês fiquem atentos, eu vou continuar o tema. O que eu preciso falar para vocês é o seguinte, há um certo consenso dentro da astrologia horária entre a maioria dos astrólogos tradicionais contemporâneos, tá? Astrólogos tradicionais dos dias de hoje, tá? Que seguem a escola tradicional nos dias de hoje. A maioria dos astrólogos tradicionais afirmam que a astrologia horária ela funciona ou deve ser aplicada para questões particulares individuais e a pessoa deve estar envolvida na questão. Então, por exemplo, eu sou astrólogo horário. Se a pessoa vem fazer uma pergunta para mim, por exemplo, sobre casamento ou sobre emprego, a pressuposição é que a pessoa está envolvida na questão. Ela está perguntando aquilo porque ela está envolvida na questão. Ela está investindo um interesse motivacional e emocional dela naquela questão. É por isso que ela está perguntando isso. Então a pessoa tem que estar envolvida na questão. E a questão ela é muito particular da pessoa. Então ela chega para o astrólogo horário, faz a pergunta, o astrólogo horário vai abrir o mapa horário e vai dar uma resposta, tá? E a maioria dos astrólogos horários que eu tive contato, muitos acham que questões coletivas não podem ser perguntadas na astrologia horária. Então eu não posso fazer uma pergunta, por exemplo, sobre o presidente Bolsonaro. Porque ela é uma pergunta muito coletiva. É uma pergunta de interesse coletivo. Eu não estou emocionalmente envolvido com o Bolsonaro. O Bolsonaro não é nada meu, ele não é meu pai, não é meu irmão, não é meu amigo, não é nada. Então eu também não poderia perguntar sobre o Lula, sobre figuras públicas ou sobre assuntos coletivos públicos. Tá? Vamos supor que aconteceu um grande acidente de avião ou um avião desapareceu. Eu posso fazer uma pergunta sobre se esse avião vai ser encontrado? Tá? Um avião desapareceu, ok? É um evento coletivo isso, envolve muitas pessoas. Eu posso perguntar se o avião vai ser encontrado? O que muitos astrólogos horários vão dizer é que eu posso fazer isso se eu estiver envolvido com a questão. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um parente nesse avião. Então, na verdade, eu não estou preocupado com o avião e com as pessoas do avião. Eu estou preocupado com um parente meu que está naquele avião. É uma questão particular minha para a qual eu estou envolvido emocionalmente. Então, nesse caso, eu posso sim fazer uma pergunta horária. Se não tiver um envolvimento dessa natureza, eu não tenho nenhum parente no avião, esse assunto não me afeta diretamente de nenhuma maneira, então alguns astrólogos consideram que não é possível então abrir um mapa horário para saber se é possível encontrar esse avião ou não, se esse avião vai ser encontrado ou não. Vejam que dentro dessa linha de raciocínio, então, não seria possível aplicar a astrologia horária à astrologia mundial e muito menos a astrologia política, tá? Porque, por exemplo, se eu quero perguntar sobre o Haddad, tá? Se ele vai ser candidato a presidente em 2022 e se ele vai ganhar ou perder, eu não posso perguntar porque eu não sou nada do Haddad. Eu não sou amigo, eu não sou filho, eu não sou pai, eu não sou irmão, eu não tenho um envolvimento emocional particularizado, personalizado com a figura do Haddad, que é uma figura pública. Porém,
Vocês devem ter percebido que eu tenho levantado mapas horários para figuras públicas. Eu já fiz mapa horário para o Lula, fiz mapa horário para o Haddad, fiz mapa horário para o Bolsonaro e acertei a maioria das minhas perguntas através da astrologia horária. Por exemplo, se eu quero saber quem vai ser o presidente do Brasil, quando eu tento olhar pelo mapa natal, e quem acompanhou a minha playlist de astrologia política viu isso. O mapa natal do Bolsonaro estava favorável para a presidência. O mapa natal do Alckmin estava favorável para a presidência. E até o mapa do Haddad também estava favorável para a presidência. Até a do Ciro Gomes tinha aspectos favoráveis. Então ficava muito difícil saber quem seria o presidente olhando pelo mapa natal. Dava para falar coisas assim, por exemplo, o mapa do Haddad estava mais favorável do que o do Ciro Gomes, por exemplo. O mapa do Alckmin tinha um aspecto delimitado, até marcando um cargo para início de janeiro. Mas o mapa do Bolsonaro também tinha um aspecto delimitado para começar um cargo em janeiro. Mas eu não conseguia fechar a questão só pelo mapa natal. Quando eu incluí a técnica de astrologia horária, aí a astrologia horária cumpriu a sua função. É isso que eu quero deixar registrado aqui. A astrologia horária cumpria a sua função. Porque no mapa horário deixava muito bem delimitado que, por exemplo, o Bolsonaro ia ganhar para presidente. E também ficava muito bem delimitado que o Haddad não ia ganhar. Também ficava delimitado quem iria para o segundo turno. Bolsonaro e Haddad. Então, o que acontece? Pensando, por exemplo, no mapa do Lula. O mapa astral do Lula mostra que os próximos meses para ele, as coisas não estão muito bem. Então, por conta disso, eu posso levantar a hipótese de que ele não vai conseguir ser libertado, por exemplo. Só que o mapa horário, quando eu aplico a técnica da astrologia horária e faço a pergunta, ele delimita claramente que não vai mesmo conseguir ser libertado. Tá? Então, o que eu estou fazendo na verdade é testando alguns protocolos de interpretação da astrologia horária para a astrologia política, como uma delimitação da astrologia mundial. E eu estou percebendo que você consegue resultados precisos, né? Razoavelmente precisos. E o que eu vou fazer agora nesse vídeo aqui é trazer algumas anotações teóricas que corroboram essa prática que eu estou desenvolvendo aqui, de testar empiricamente alguns protocolos de interpretação em astrologia horária aplicada à astrologia mundial, especificamente à astrologia política. Então os apontamentos teóricos são os que eu vou fazer agora. E esses apontamentos teóricos são baseados em um aforismo do Guido Bonatti. Acompanhem comigo. O texto que eu vou ler agora está na página 88 e 89 desse livro aqui, Astrologia Horária, Respostas Imediatas a Dúvidas Diárias, que eu mostrei na primeira parte desse vídeo. Então acompanhem comigo esse trecho que eu vou ler, tá? A astrologia horária também é ferramenta para uso de interesse comum, ou numa linguagem mais moderna, para questões coletivas, desde que quem faça realmente a pergunta esteja realmente envolvido o suficiente para querer saber a resposta. O envolvimento não exige que haja uma relação direta com o conteúdo da pergunta. Ou seja, de acordo com o que está exposto aqui, que é baseado em Guido Bonatti, tá? Um astrólogo tradicional, de acordo com o que está exposto aqui, a pessoa que está fazendo a pergunta sobre uma questão coletiva, tá? Que envolve, por exemplo, presidência ou alguma questão política que envolva toda a população. Você não precisa estar emocionalmente envolvido com aquela pergunta. Dando um exemplo mais claro, vamos supor que desapareceu um avião ou um navio. E eu quero saber se as pessoas vão ser resgatadas ou se esse avião ou se esse navio vai ser encontrado novamente. Eu não preciso ter
um envolvimento emocional com algum parente, algum amigo naquele avião ou naquele navio. Basta que eu tenha um interesse genuíno pelo bem-estar das pessoas, por exemplo, eu esteja preocupado com aquilo, aquilo está na minha cabeça, está na minha mente, tá? Aquela questão está remoendo na minha mente, e aí o que eu tenho que fazer? Anotar a data, a hora e o local em que aquela pergunta vem na minha mente, eu estou preocupado com aquilo e aceitei fazer essa pergunta, tá? No momento em que eu aceito fazer essa pergunta, é só anotar a data, a hora e o local. O local onde eu estou, eu que estou fazendo a pergunta, tá? E aí depois é só abrir o mapa horário e tentar interpretar a resposta. Lógico que para isso tem que ter o conhecimento de astrologia horária. Se você não tiver o conhecimento de astrologia horária, você vai ter que contratar um astrólogo horário para fazer isso. Bom, e para corroborar tudo isso que eu estou falando, eu vou ler diretamente agora o aforismo do Guido Bonatti, tá? Por enquanto eu estava lendo o texto dos autores do livro, mas agora eu vou ler o aforismo do Guido Bonatti, que é um astrólogo tradicional importante da história da astrologia. Guido Bonatti diz o seguinte: com a séria intenção de satisfazer-se acerca de uma dúvida em particular, com conteúdo de importância honesta que perturbe sua mente já durante algum tempo, exceto para eventos súbitos onde não se admite atraso, tá? Então esse aforismo seria a condição em que você pode fazer uma pergunta horária. É um conteúdo de importância honesta que perturbe sua mente já durante muito tempo. Então, com isso, você consegue responder tanto perguntas de ordem individual subjetiva como questões coletivas. E aí, tá, gente? O que eu considero importante, e agora eu vou fazer um apontamento da página 76 e 77 desse livro. Então, o que eu considero importante agora é o seguinte: quando é uma pergunta sobre uma figura pública que não é meu amigo, não é meu parente, não é meu pai, não é minha mãe, não tem uma relação interpessoal direta comigo, no mapa horário eu preciso considerar essa pessoa como sendo a casa 7, tá? Então, se eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, sobre o Lula, sobre o Bolsonaro, sobre o Haddad, sobre o Alckmin, sobre, sei lá, qualquer outra figura política, o João Dória, mas também poderia ser qualquer outra figura pública, um artista, tá? Alguém com quem eu não tenha uma ligação interpessoal, uma relação interpessoal, social direta, essa pessoa vai ser a casa 7. Conforme o que está explicado aqui na página 77 desse livro, essa figura pública que é simbolizada pela casa 7, na linguagem técnica da casa 7, na linguagem técnica astrológica, a casa 7 vai simbolizar aqui um outro qualquer, ou seja, o outro que não sou eu, tá? Isso parece redundante, mas entendam, a casa 1 sou eu. A casa 7 é a casa oposta à casa 1. A casa 7 é o outro que não sou eu. Tá? Essa redundância aqui, ela é proposital, é uma figura de linguagem. A casa 7, ela é oposta à casa 1, tá? Se eu, astrólogo, vamos supor que eu faça a pergunta, João Dória vai ganhar como presidente em 2022? Eu já sei a resposta porque eu já fiz esse mapa, tá, gente? Eu já olhei. Vai ter vídeo falando sobre isso. Eu, o astrólogo, sou a casa 1. O João Dória, nesse mapa horário, vai ser a casa 7. É o outro que não sou eu. Ok? Só que aí o que acontece? Como eu quero saber se o João Dória vai ser presidente em 2022, a casa 7 vira a casa 1 do João Dória. E a casa 4 do astrólogo, que sou eu, pela contagem, a casa 7 é a 1, a casa 8 é a 2, a casa 9 é a 3, a casa 10 é a 4. Até chegar na casa 4 do astrólogo, que vai ser a casa 10 do João Dória. Deu para entender? Porque a casa 7 vira 1. Então, pela contagem, em sentido anti-horário, a casa 4 do astrólogo vai virar a casa 10 do João Dória. E aí eu preciso ver a relação entre a casa 1 do João Dória, que é a 7 do astrólogo, com a casa 10 do João Dória, que é a casa 4 do astrólogo. É como se eu tivesse um mapa derivado.
A partir do momento que eu transformo a casa 7 em casa 1, eu estou derivando um outro mapa, que é o verdadeiro mapa horário que eu vou analisar para responder a pergunta. Deu para entender? Então, pelos protocolos que eu estou mostrando para vocês que constam nesse livro e fundamentado no astrólogo Guido Bonatti, que é um astrólogo tradicional, importante na história da astrologia, eu estou passando aqui para vocês qual que é o fundamento teórico da maioria dos mapas horários que eu vou responder aqui no canal para figuras públicas no campo político, né? Esse trabalho eu já comecei, já tem mapa horário na playlist de astrologia política envolvendo Lula, Haddad e Bolsonaro, por exemplo. E eu vou continuar esse trabalho, ok? Quando eu questionei sobre ditadura militar no mapa horário, tá? E deu que o Brasil não vai virar uma ditadura militar, mas vai chegar muito próximo disso. Nós vamos tangenciar essa situação, tá? E eu disse para vocês, tá? Tem esse vídeo na playlist de astrologia política. Vão lá quem não assistiu ainda. Então o Brasil não vai virar uma ditadura militar, mas vai chegar muito próximo disso, porque na verdade o mapa horário mostrou para mim que os militares têm esse interesse. Isso é mostrado nas recepções entre os planetas envolvidos na pergunta. Os militares, eles são representados no mapa horário pela casa 7, tá? Que na verdade vira a casa 1 deles. E a casa 4 do astrólogo vira a casa 10 deles, mostrando que eles querem chegar no poder e sim atingir uma ditadura. Porém, como o aspecto é separativo, mostra os planetas se separando, de alguma maneira esse evento não vai se concretizar. Vai chegar muito perto, provavelmente em 2020 a gente deve viver essa situação de quase ditadura militar instituída. Quase vai chegar nisso. Talvez até aconteça por um pequeno intervalo de tempo e depois isso passa. Meio que vai diluir, vai se desfazer. Acredito eu, assim, o mapa horário não me esclarece 100% do porquê que isso deve acontecer. A minha suposição é que no mundo moderno que nós vivemos hoje, tá? O mundo complexo que nós vivemos hoje não é o mesmo da década de 64. Então, sustentar uma ditadura hoje é muito mais cara do que era na década de 64. Tá? Eu acredito que eu vi alguma coisa no mapa horário mostrando dificuldade financeira de sustentar uma ditadura militar. Tá? Mas eu estou retomando esse vídeo para mostrar para vocês, tá, que os militares, nesse caso aqui, né, nesse tipo de pergunta, eles seriam também a casa 7. É o outro que não sou eu. Tá? Gravem isso, porque toda vez que vocês forem abrir um mapa horário, eu vejo nas comunidades de Facebook que o pessoal abre mapa horário para saber o que vai acontecer com Flávio Bolsonaro, o que vai acontecer com algumas figuras políticas. Essas figuras devem ser vistas como casa 7, a não ser que essas pessoas sejam parentes ou amigos seus. Por exemplo, se for um amigo íntimo seu, vamos supor que eu quisesse fazer uma pergunta sobre o Lula ou Bolsonaro. Eu sou o astrólogo, eu estou fazendo a pergunta, então eu sou a casa 1. E o Lula é meu amigão assim do peito, assim, amigo. Ou, sei lá, o Bolsonaro, imagina isso, o Bolsonaro meu amigo. Se fosse assim, se eu tivesse um envolvimento de amizade, eles não seriam a casa 7, o outro que não sou eu. Eles seriam a casa 11. A casa 11 é o meu amigão, tá? Se fosse uma relação de amizade de bar, por exemplo, assim, eu tenho uma amizade com o Bolsonaro, não uma amizade íntima, mas uma amizade assim, de repente ir num barzinho ali, tomar uma cervejinha, um refrigerante, alguma coisa assim, e ir para casa. Esse tipo de amigo de bar, que você conversa de vez em quando, ele é casa 5, por exemplo. Ou ainda, se uma determinada figura pública fosse meu filho, seria também casa 5, né? Se for pai, o pai na astrologia horária é a casa 4 e a mãe é a casa 10. Não confundam com a astrologia moderna, tá? Na moderna, a mãe é casa 4 e o pai é a 10. Na horária, o pai é a 4, a mãe é a 10, tá? E olha que interessante. Ao mesmo tempo que a casa 7 é o outro que não sou eu, se a pergunta for sobre marido, esposa, par romântico, a casa que eu vou olhar é a casa 7. Olha que interessante.
Porque a casa 7, ao mesmo tempo, ela reflete o amor, tá? É o meu par romântico, é a minha parceria, pode ser parceria romântica ou comercial. Só que a casa 7, ela também representa a guerra, o inimigo declarado, o inimigo manifesto, expresso, tá? Então a astrologia tem disso, tá, gente? As casas astrológicas, os planetas, os signos não têm um significado só. Então a casa 7 pode representar o meu inimigo manifesto, a casa 7 pode representar o meu par romântico e pode representar um outro qualquer que não tem relação nenhuma comigo. Inimigos secretos seriam representados pela casa 12, tá? E por aí vai indo, tá, gente? Irmão, casa 3. Vamos supor que eu quisesse fazer uma pergunta sobre o Bolsonaro e ele fosse meu irmão. Ainda bem que não é, mas se fosse, aí eu não poderia considerar ele como casa 7, ele teria que ser a casa 3 e eu teria que fazer um mapa derivado contando da 3. A 3 vira a casa 1, a 4 vira a casa 2, a 5 vira a casa 3 e por aí vai indo. Deu para entender? Então é essa lógica que deve ser usada em temas coletivos, em temas de astrologia mundial, astrologia política, astrologia coletiva de qualquer ordem, quando você quer associar com a astrologia horária. Ok? Bom, e se o astrólogo quiser, tá? Eu ainda vou esclarecer essa questão. E se o astrólogo quiser usar outro protocolo? Eu mesmo vi uma pessoa que levantou um mapa horário, tá? Essa pessoa é astróloga, é colega minha. Ela é astróloga e ela fez assim, ela analisou lá uma questão. Então, ela como astróloga é a casa 1. Aí ela considerou que a pergunta é sobre Bolsonaro. É sobre a facada, tá, gente? Muita gente perguntou sobre a questão da facada. Inclusive pediram para eu levantar um mapa horário sobre essa questão, mas eu não quis levantar essa questão, eu não quis fazer, tá? Eu tenho meus motivos. Depois eu posso esclarecer isso em outro vídeo, senão eu vou prolongar demais. Mas essa colega de astrologia, ela preferiu considerar que ela é casa 1, ela é a astróloga que está perguntando, e ela já foi assim, Bolsonaro é o presidente, então Bolsonaro é casa 10. Não está errado, né? Se ela é astróloga, o Bolsonaro realmente é o presidente. Ela preferiu seguir esse protocolo e aí ela fez a análise dela. Isso está numa comunidade de astrologia aí do Facebook, que é a comunidade Astrologia Renovada. Tem várias comunidades de astrologia. Um dia eu vou fazer um vídeo só para falar de comunidades de astrologia no Facebook, tá? Porque na verdade a prática de comunidades de astrologia no Facebook, ela vem do Orkut, né? Então, na verdade, essa é uma história que ninguém tratou disso num vídeo de YouTube. Um dia eu vou tratar sobre isso. Mas, enfim, essa astróloga fez isso. Ela considerou ela como casa 1 e o Bolsonaro direto como casa 10. Eu faria diferente. Eu consideraria Bolsonaro como casa 7 e aí a casa 10 seria a casa 4 do astrólogo. E aí ela chegou à conclusão dela. Quem quiser ver, tiver curioso, vai lá na comunidade do Facebook, Astrologia Renovada. Procurem pelo mapa horário. Deve estar fácil de achar porque tem muita gente comentando, né? E, enfim. E aí vocês vão ver o raciocínio dela, que ela montou. É um raciocínio diferente do meu. Não vou dizer que está errado ou que está certo. Porque tem uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês. A prática da astrologia horária, ela é uma prática, assim, como qualquer oráculo. Qualquer oráculo. Seja astrologia horária, tarô, I Ching, numerologia, tá? A prática oracular, ela é uma prática psíquica, ela é uma prática mental, tá? Normalmente as pessoas pensam que o oráculo ele é eficiente por ele mesmo, né? Então você teria um oráculo mais eficiente, por exemplo, a astrologia horária ou o Xing, ou um oráculo menos eficiente, como o tarô, a numerologia, ou vice-versa, tá? Mas esse raciocínio está errado. Não existe um oráculo que é mais eficiente e outro que é menos eficiente. Na verdade, o que é importante é o perfil do oraculista. Então, tem oráculos que... tem determinados oráculos que um determinado perfil de oraculista vai se dar bem mais com aquele oráculo do que com outro. Por exemplo, eu me dou bem com tarô. Só para vocês saberem, eu sou um bom leitor de tarô. Mas se eu pegar o tarô e a astrologia horária, eu acerto mais pela astrologia horária do que pelo tarô, por exemplo.
E olha que eu jogo bem o tarô, tá, gente? Eu tenho experiências que eu vou contar num próximo vídeo que são muito interessantes através da leitura de cartas de tarô. Mas eu ainda me vejo como mais eficiente através da astrologia horária, por exemplo. Tá? Mas eu não vou falar para vocês que a astrologia horária é melhor que o tarô. Não é isso. Eu acredito que é o oraculista que tem um perfil mais em ressonância com aquele oráculo específico. Tá? Do mesmo jeito como eu conheço tarólogos que tem um grau de acerto muito alto e em outros oráculos, tá? Tem gente que joga búzios, que joga outros oráculos e que tem um grau de acerto muito grande, porque o perfil daquela pessoa tem ressonância, sintonia com aquele oráculo. E eu acredito que essa ressonância ela é psíquica. Então, na verdade, a maior ou menor eficiência do uso do oráculo depende do perfil psíquico do oraculista. É como se ele criasse um vínculo, uma ligação com aquele oráculo. E aí, dependendo do caso, tá? Cada oráculo pode ter muitos sistemas de leitura. No tarô isso é muito visível. O tarô, por exemplo, tem vários sistemas de leituras. E o tarólogo, ele pode, por exemplo, funcionar melhor num sistema de leitura do que em outro, né? E o mesmo vale para a astrologia horária. De repente, um determinado protocolo de interpretação funciona muito bem comigo, mas um outro astrólogo horário, ele funciona melhor com outro protocolo de interpretação. De repente, até esses astrólogos que usam Urano, Netuno e Plutão em aspecto, etc e tal, de repente com eles isso funciona muito bem, porque o perfil psíquico deles está programado para isso, entendeu? Isso tem uma implicação importante na astrologia horária, tá? A principal implicação disso que eu acabei de falar, nem era o assunto principal, eu me alonguei, mas, enfim, o assunto é interessante, né? Então isso tem uma implicação, porque, por exemplo, se um outro astrólogo abre um mapa horário e ele está usando um protocolo que funciona muito bem para o perfil psíquico dele, eu não posso interpretar o mapa horário aberto por ele. Olha que interessante, tá? E isso é uma coisa que os astrólogos horários já falam, eu não estou inventando isso do nada, tá, gente? Existe um debate disso entre os astrólogos horários. Então, por exemplo, se um cliente vai e faz uma pergunta para um astrólogo horário e ele abre o mapa, só aquele astrólogo pode interpretar esse mapa, mas nenhum outro pode. Ou até pode, mas vai ter que saber qual é o protocolo que o astrólogo está usando. Porque se eu for usar, vamos supor que o protocolo do outro astrólogo tem uma certa sintonia com o perfil psíquico dele. E eu, com o meu perfil psíquico, sigo uma outra linha de lógica, de raciocínio, de protocolos de interpretação. Em astrologia horária, a gente fala muito de protocolos de interpretação. A gente fala que a astrologia tradicional, ela é protocolar, tá? Tem fórmulas de interpretação. Então, se eu uso um certo conjunto de fórmulas, de protocolos de interpretação, e o outro astrólogo usa um outro conjunto ajustado à psique dele, se eu for tentar usar os meus protocolos para interpretar o mapa que o outro astrólogo abriu, a chance de erro aumenta, tá? É claro que nas comunidades de Facebook o pessoal não respeita muito isso. Uma pessoa abre o mapa, pede para os outros ajudarem, e aí o que vai acontecer? Como cada um, na verdade, tem um perfil psíquico, começa a surgir N interpretações divergentes, né? Isso dá um problema tremendo, porque ninguém chega a resultado e a conclusão nenhuma. Tanto é que astrólogos profissionais sérios não costumam se envolver nesses debates, nessas comunidades, tá, gente? Por causa disso. Quem conhece bem a astrologia horária sabe disso. Então, se um colega meu, por exemplo, abre um mapa horário, eu não posso ir lá interpretar o mapa dele, porque aquele mapa, ele reflete a psique do astrólogo, tá? Eu precisaria, no mínimo, saber qual é a linha de interpretação que aquele astrólogo segue. E aí, se eu tiver que concordar ou divergir, mas eu vou concordar ou divergir dentro da linha que aquele astrólogo segue. Se eu não quiser ter esse trabalho, que isso é um base de um trabalho, se eu não quiser fazer isso, o que é o ideal?
alguém tem que vir e fazer a pergunta para mim. E aí eu vou abrir um mapa horário na data, hora e local que eu aprovei a pergunta, que eu aceitei me debruçar sobre a pergunta. Então aí eu vou abrir um mapa horário ajustado à minha psique. E aí eu vou aplicar os meus protocolos de interpretação desse mapa. Vejam que isso que eu estou falando para vocês, isso não é muito debatido nas comunidades de astrologia, tá? Vocês não vão achar isso que eu estou falando nas comunidades de Facebook, vocês não vão achar isso em livros dessa maneira que eu estou colocando, tá? Isso, na verdade, é uma percepção que você vai formando à medida que você vai trabalhando com muitos mapas e vai debatendo com outros astrólogos experientes. Isso em grupos específicos profissionais de astrólogos, tá? Então, e eu estou revelando isso aqui para vocês no vídeo, assim, entendam que qualquer atividade oracular, qualquer uma, não é só astrologia horária não, tarô, numerologia, I Ching, búzios, qualquer atividade oracular, ela sempre vai ser uma atividade psíquica, tá? Então a psique do oraculista é importante na atividade oracular. Não dá para separar o oráculo do oraculista. Eles formam uma unidade quando eles estão fazendo uma interpretação, tá? Por isso também não é muito bom, tá? Isso também tem uma outra implicação, não é muito legal você ficar repetindo a mesma questão para vários oraculistas diferentes, tá? Isso também dá uma baita de uma confusão. Já aconteceu isso várias vezes, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Porque cada oraculista vai ter uma psique e um protocolo de interpretação diferente. Então você vai começar a ter interpretações divergentes, não vai chegar a lugar nenhum, tá? Na verdade, a pessoa que está fazendo isso, no fundo, ela não sabe disso, mas quando ela faz isso, é porque o próprio destino não quer que ela saiba do seu futuro. Porque saibam, tá? Se vocês não sabem disso ainda, se ninguém disse isso para vocês, conhecer o futuro, saber o destino, na verdade é uma autorização, tá? O destino tem que te autorizar a saber esse futuro ou não. Se você não está autorizado a saber o seu destino, o seu futuro, aí você tem aquelas situações da pessoa que nasceu, mas ninguém anotou o horário de nascimento, a pessoa não sabe com certeza qual é o seu mapa astral, qual é a sua data de nascimento, qual é a sua hora de nascimento. Ou então é aquele tipo de pessoa que foi em vários oraculistas e teve respostas divergentes. Na verdade, isso é uma pegadinha do destino, porque a pessoa não está autorizada a ver o seu futuro, tá? E o oraculista, ele também é um profissional autorizado a desenvolver essa atividade, tá? Existe uma autorização, eu vou falar assim, existe uma autorização da inteligência cósmica para que você possa fazer isso. Só que assim, gente, eu vou terminar por aqui porque eu me estendi bastante, eu comecei com um foco e, né, meu ascendente em Gêmeos me levou para outro assunto. Mas eu vou manter tudo no vídeo, tá? Porque eu acho legal poder passar essa informação para vocês. E mais pra frente eu vou pegar partes de tudo isso que eu tô falando e montar outros vídeos para ir trabalhando melhor essas ideias com vocês, tá? Eu não cheguei a tudo isso à toa, eu cheguei a tudo isso depois de 26 anos de prática. Então, assim, eu tô bastante focado em passar para vocês o que eu aprendi nesses 26 anos de prática, tá? Tanto do ponto de vista técnico da astrologia, quanto de um ponto de vista existencial e até filosófico dessa prática, tá? E eu vou passar tudo isso para vocês ao longo dos vídeos. Esse assunto é muito interessante, então eu recomendo que vocês se inscrevam no canal, apertem o botão de sininho. E eu não posso prometer que sempre vou fazer vídeos curtos, tá, gente? Teve gente que já me pediu para fazer vídeos curtos, né? Porque vídeos muito longos tem gente que se cansa. Mas assim, tem assuntos que exigem uma certa complexidade. Não dá para falar de assuntos complexos assim em 5 minutinhos. Fica muito superficial e, enfim, fica muito incompleto, muito limitado, tá? Então é isso. Estou terminando por aqui, mas esses assuntos não se esgotaram. Eu vou voltar a falar sobre tudo isso em outros vídeos, ok? Se inscrevam no canal, botão de sininho e me acompanhem nos próximos vídeos. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!